Olá mais uma vez, tudo e todos que aqui estão em busca do nosso estudo, em busca dessa energia que aqui a gente vem trabalhando semana após semana. Primeiramente agradecer a todos que aqui estão se dedicando a esse estudo de forma semanal, que isso constrói junto de nós essa corrente do bem. Cada um da sua forma, cada um da sua maneira. Lembrem-se que a gente inicia esse nosso processo com a nossa oração, cada um como desejar, mas a importância de silenciar nesse momento inicial, onde a gente vai estar assim dilatando as nossas percepções para compreender o estudo, para que isso penetre em nós de uma forma mais profunda, de uma forma onde vai alcançar a nossa transformação íntima. Então, mais uma vez, tá? Gratidão a tudo e a todos, e vamos lá, vamos dar início ao nosso movimento. Abençoa mais uma vez esse nosso momento divino, esse encontro de almas afins em busca do esclarecimento, em busca da glória, em busca da luz divina que em nós habita e fazê-la ascender. Nesse momento, que o divino possa ascender em todos nós. Aonde, Jesus, chamamos a tua força, chamamos a tua luz e a tua presença a vir nos amparar, a vir a nos assistir e a conduzir mais um estudo na tua presença. Tu que és o professor, o nosso mestre e o nosso amigo mais íntimo dessa jornada. Que tu esteja junto de nós, abençoando todos os nossos movimentos. Maria, a força divina do sagrado feminino, mentores, mentoras, guardiões e guardiãs, protetores e protetoras, juntos, nessa corrente divina do amor verdadeiro, em busca desse estudo, da elevação, do sentimento e do pensamento ao alto, para que a gente possa iniciar, todos nós, na corrente divina do amor verdadeiro e do nosso amigo Mestre Jesus, mais um estudo abençoado. Amém. Então vamos dar início. Para quem já está conhecendo, quem já está afinizado, né? A gente separa aqui o texto. E o nosso texto de hoje é o seguinte: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, João 10:10. Esse então é o nosso versículo que foi escolhido aqui para nós estar conversando no dia de hoje. E já de cara, né, me vem um grande ponto para falar sobre esse versículo. Eu vejo hoje na atualidade, mas imagino eu que sempre foi assim de uma certa forma, né, essa busca no meio espiritual, seja qual for, né, o meio, qual seja a religião, a busca através de algo espiritual, no caso Jesus, como ferramenta para aquisições materiais, desejos próprios e egoístas do ser humano, abundâncias de riquezas, de fantasias. E esse talvez será o nosso pilar hoje aqui na nossa conversa, porque eu sempre vou ser alguém que vai estar aqui repetindo inúmeras vezes que tudo o que Jesus nos ensinou, tentou nos ensinar, deixou, né, através do tempo, nada disso tinha como função primeira algum ganho material. Quando a gente começa a adentrar a consciência no plano espiritual, as dimensões, as moradas, como cada
situação nomeia, mas se trata tudo da mesma coisa. A gente começa a compreender que dentro de nós habita uma consciência espiritual que não pertence a esse mundo. E que quando a gente toma essa consciência, lógico, a gente vai buscando informação, buscando estudo, buscando experiência própria para poder realmente saber e ter conhecimento do que é e do que não é, do que é uma crença, o que não é uma crença. A gente começa a entender que Jesus falava sobre valores espirituais, aonde o nosso espírito habita antes de vir para a Terra e depois quando ele parte. Existe um lugar onde a vida é eterna, onde há muitas moradas, onde há muitas dimensões, né? Então, Jesus vem ao nosso planeta para deixar registrado um ensinamento para que, daquele ponto em diante, todo mundo que aqui passasse e fosse, vamos dizer assim, chamado por esse ensinamento, pudesse começar a transformar os caminhos da sua vida para elevar o nosso espírito em consciência, em valor moral, éticos, emocionais, psicológicos, enfim, o ser como um todo, né, em busca dessa iluminação. E aí, por que não o planeta Terra, né, um lugar que ele é recheado de, vamos dizer assim, situações que estão na contramão do que Jesus nos ensinou. Esse texto mesmo que a gente escolhe é um texto onde ele falava sobre as ovelhas, né? Elas estavam lá num cercado e ele dava o exemplo que só tinha uma porta, uma entrada e uma saída, vamos dizer assim. E que o pastor, que é dono dessas ovelhas, ele abre a porta e as ovelhas passam. Qualquer outro que viesse pegar essas ovelhas pulando a cerca, ou enfim, tentando chamá-las por outro caminho, senão pela porta, ele disse lá na passagem que seriam ladrões, que seriam pessoas que tentariam chamar, mas não seriam escutadas, porque as ovelhas de Jesus escutam a voz dele. E assim, quando viesse um estranho, elas talvez não se mexeriam, ficariam com medo, mas não o seguiriam. E assim foi antes dele vir. Muitos falaram e não foram lembrados, não como pessoa, mas como a mensagem. Já Jesus não. Ele nos prometeu para que a gente tenha vida e que tenha em abundância. Isso nunca se tratou de riqueza financeira. Até porque, se nós tomar como exemplo Jesus, alguém que morreu e deixou só a roupa no dia da morte, não faz sentido a gente se espelhar nele como uma figura de riqueza financeira. Mas agora, quando ele fala, quando ele nos ensina, e muitas vezes passa despercebido, mas ele ensina como cada pessoa encontrar a cura de si mesmo. Quer abundância maior essa do que poder viver um dia depois do outro curado, sem dor, sem nenhum tipo de confusão mental, sem nenhum tipo de dor que prejudique tão forte o coração. E eu não estou falando daquelas situações onde algo extremo acontece, que aí seja talvez mais difícil a gente segurar nesse equilíbrio, mas estou falando do dia a dia. Ao invés de passar reclamando, né, passar agradecendo, ao invés de estar na nossa mente sempre pensando em algo negativo, tentar pensar numa solução positiva. N ensinamentos para trazer a cura, que remédio algum traz nesse mundo, se não remediar aquela dor por um período de tempo. Quantas e quantas situações que ainda a nossa medicina atual não conhece como completo, porque o nosso corpo realmente ele é complexo. Quantos anos ainda para se estudar e se aprender?
Então, quando a gente aqui fala sobre Jesus, é sobre uma cura mais profunda, que ela acontece lá no nosso íntimo, na nossa alma, e que cedo ou tarde, tudo o que a gente construir em abundância dentro do nosso conceito espiritual, isso vai chegar sim no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida como um todo. E a verdade é que quando a gente encontra esse ensinamento de Jesus, as pessoas às vezes podem se perguntar, né? Eu vim para que tenham vida. Alguns podem dizer, né? Mas está todo mundo vivo. Quem está aqui está vivo. Mecanicamente, nós podemos dizer que sim. O que é isso? A pessoa acorda, abre os olhos, vai no banheiro, faz as necessidades, caminha, né? Trabalha, respira, o coração bate. Mecanicamente, a gente pode dizer que isso é estar vivo. Mas será que isso é a vida real? Porque a gente às vezes, né, observa que nós, como população, muitas vezes passa uma vida de uma forma tão sem deslumbrar o universo que está diante de nós, em função de tanta preocupação, de tanto problema, do próprio sistema como ele está montado, né, gerando tanta desigualdade, tanta dificuldade no mundo aí afora, né, cada um da sua forma, cada um da sua maneira. Vou dar um exemplo, só para ficar um pouco mais claro. Alguém está doente ali na família, aí custa lá 10, 20 mil para auxiliar essa pessoa. E o meio daquela família o pessoal ganha 5 mil, somando todo mundo. Como é que faz? Como é que fica a cabeça, o coração dessa situação, dessas pessoas diante dessa que está acontecendo? Agora, mesma coisa, mesma doença, mesmos 20 mil. Uma outra família onde a renda seja 50, 100 mil, quase que nem é considerado um problema, pelo menos financeiramente falando. Então é disso que eu estou falando, né? Para que fique bem direcionado, mas também para nós não estender os exemplos. Então, é nesse espectro que a gente muitas vezes observa que se vive, né? Acorda, trabalha, assiste TV, come, dorme, fica nessa. Mas cadê o brilho, sabe, da vida diante de tudo isso? Quais são as experiências que estão sendo cultivadas nessa rotina, que elas vão poder, no dia da partida, ser levadas junto? Porque se a gente não tiver alinhado com esse propósito, é como se a gente estivesse vivendo uma vida muito vazia. E isso não é uma crítica. Jesus não veio trazer crítica. Assim como eu também não estou trazendo crítica nenhuma. Mas sim, tentando trazer essa voz de novo. Porque quando a gente compreende o que Jesus está falando, eu vim para que tenham vida, é para que realmente cada um de nós possa ter liberdade de expressão nesse mundo. E não se trata sobre uma riqueza financeira, de um desejo. É lógico que isso pode caminhar junto, mas existe tanta coisa antes, interna, que ela precisa ser trabalhada, que ela precisa ser, digamos assim, tanta tensão que precisa deixar de existir dentro do ser humano, para que só assim ele possa deslumbrar o que venha depois na vida. Porque senão não adianta. Por mais que seja uma conquista que a gente acabe ganhando na nossa vida, se a gente não está pronto internamente para sustentar, aquilo vai ser passageiro. E muitas vezes o que Jesus nos deseja é que o que a gente venha a receber do mundo, do universo, de Deus, é para que a gente ainda consiga fazer muito mais com aquilo que a gente já tem, ou com o pouco que a gente possui. Então, observai que
A vida e a abundância é algo muito além. Observa que lá no plano espiritual, aonde Jesus nos promete esse mundo absolutamente maravilhoso, é um lugar onde todas as pessoas que lá habitam já conhecem o verdadeiro valor da caridade, do perdão, do trabalho no bem, da disciplina, do coletivismo, da fraternidade. Só quem já possui esses valores dentro de si é que vai ter condição para poder habitar um universo desse tipo. E é por isso que a gente ainda está aqui nesse mundo, como se fosse uma escola, onde a gente vem inúmeras vezes para conseguir conquistar em nós mesmos esses valores. E se não fosse Jesus, talvez a gente ainda estaria muito perdido, assim, tateando com os olhos fechados, sabe, tentando encontrar para que lado que eu vou. E Jesus abre os nossos olhos. Por isso que é tão forte. Ele realmente direciona o caminho. Ele não é um caminho físico. É um caminho totalmente interno. Faz um exercício. Por exemplo, agora mesmo, pode fechar os olhos e ver aquilo que na tua consciência mais pesa nesse momento. Como se fosse um erro cometido lá no passado, ou há poucos dias. Só uma coisa, não precisa ser mais do que uma. Jesus vem nos dizer que muitas vezes podemos sim ter cometido esse erro, né? Desviado um pouco a atenção no caminho luminoso, mas que não tem problema. Observou, volta, corrige, perdão, peça desculpa. Muitas vezes a gente também acha que errou e nem errou, tá? Esse que é o pior erro também, muitas vezes. Carrega um peso, uma culpa que ela é ilusória. A gente acha que fez o mal para alguém por tabu, preconceito, né? A forma como está montada a coisa, e na verdade não. Na verdade está tudo certo. Mas como se montaram, né, um jeito de caminhar no mundo, e a gente acha que porque foi para um lugar e não foi para o outro, a gente está andando errado, e na verdade não. Nesse caso também, observe. Nesse caso, redobrado, para buscar mais informação, para buscar mais orientação, para realmente compreender. Por que eu acho que isso tem um peso? Por que eu acho que isso tem um significado de erro? E corrige esse peso da consciência que veio agora. Mas de verdade, não pode ser algo falso por fora. Não precisa ser também do hoje para amanhã. Mas começa de alguma forma e vai trabalhando um pouquinho por dia. E que quando tu varrer de vez da tua vida esse peso que veio agora, aí tu vai entender o que Jesus fala sobre limpar e iluminar esse caminho que a gente tanto fala. E aí isso vai tomando um gosto porque tu vai sentindo uma alegria interna de compreender isso. E depois tu vai seguindo, limpando uma coisinha de cada vez, junto da oração, da meditação e dessa conexão espiritual. Isso vai ganhando uma força, sabe? Uma bola de neve isso vai te empurrando, vai te transformando e vai te fazendo ser instrumento dessa luz. E aí tu vai entendendo que tu não estava vivo. Existia um corpo que se mexia, mas ele não estava fazendo o que ele tinha como objetivo de fazer. E essa vida ela começa a ser simples, abundante e presente cada dia mais. E não significa que ela é isenta de perturbação, mas ela é rica em abundante em vida. Mais uma vez, juntos aqui de vocês, agradecer esse texto que chegou a nós, mais uma reflexão profunda, mais um exercício para nós todos estarmos aqui fazendo para enriquecer a nossa jornada. Gratidão, tá?
Gratidão a tudo e a todos que acompanham até o final a mensagem. E nesse momento, aonde a gente vai agradecer e receber toda essa glória e a luz desse trabalho. Lembre-se de respirar bem profundo. Quem desejar, mantenha a respiração, mantenha o corpo calmo, o silêncio. Bendito és tu, Rei do Universo, o nosso Deus, o nosso Criador, que nos deu a vida, que nos deu a luz e a oportunidade de vivermos, acertando, errando, mas que de alguma forma, em algum momento, encontrando a tua luz em nós, fazendo a centelha brilhar, fazendo a luz verdadeira conduzir a nossa jornada. Jesus, juntos nesse momento, para agradecer mais uma vez todo o bem que tu fez por nós, todo o esforço divino que vem florescendo dia após dia nesse universo, a força do teu amor, a força do teu ensinamento, da tua jornada, que jamais vai morrer nesse mundo. A tua luz é que aqui glorificamos, louvamos, e que ela possa nos acompanhar durante a nossa jornada, para que seja uma jornada com vida e com abundância, assim como tu nos prometeu. Abençoado seja a tua luz, Jesus, a luz de Maria, Mãe de Jesus, de nossos mentores, mentoras, guardiões, guardiãs, protetores, protetoras e de toda a força que nesse momento nos ampara, para que nesse momento todas as pessoas que aqui escutam esse trabalho recebam a tua luz, Jesus, a luz que cura, que transforma, que abençoa, essa luz que adentra os lares de todos que aqui escutam essa mensagem, para receber a paz, o amor, a transformação, o equilíbrio. Que essa nossa oração, Jesus, chegue a todas as pessoas que precisam da força espiritual para seguir a jornada, para que o pensamento positivo e otimista ganhe força dentro de nossos irmãos, que a gente possa pensar fora de nós, para poder compreender essa luz, e que esse momento fique registrado, a tua luz, o teu trabalho e essa força que rege sempre. Lembrem-se, irmãos e irmãs, que é na força da oração, do silêncio, que Jesus fala com nós, que nos dá o caminho, que nos dá o horizonte e que também nos abraça, para dar o conforto, aliviar todas as tensões e nos trazer a paz, para que a gente possa caminhar sempre, sempre, sempre na luz. É com profunda alegria e gratidão que damos o encerramento de mais um estudo do nosso Evangelho. Gratidão, gratidão, gratidão.